Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Vamos a uma notícia muito interessante. Ela não é nova, porque as primeiras saíram lá pelos anos de 2012. É sobre a União Europeia deixar de ser União Europeia e passar a ser um superestado europeu. E a coisa agora está andando rápida. Não sabemos quando eles vão implementar esse projeto, mas a União Europeia deixará de ser União Europeia. Escute aqui. A França e a Alemanha planejam aprovar um superestado europeu que vai abolir a União Europeia e alterar formalmente a atual ordem mundial de estabelecer um superestado europeu que possa desafiar o domínio dos Estados Unidos. Além disso, o chefe da União Europeia declarou seu desejo de substituir os Estados Unidos no cenário mundial. Segundo documentos assinados pela França e Alemanha, as superpotências do mundo devem se preparar para outro candidato, o superestado europeu. No Ocidente é a América, no Leste a Rússia e a China. Mas agora há um plano para criar um superestado monstruoso e abolir a União Europeia. Os países do superestado proposto não teriam permissão para ter seu próprio exército. Escute aqui, porque esses Estados membros da União Europeia perderão as suas forças, perderão sua soberania. Eu vou repetir aqui. Os países do superestado proposto não terão permissão para ter seu próprio exército ou serviços especiais. Olha como a coisa é séria. O superestado europeu traria uma lei unificada e um sistema de tributação único e aboliria o Banco Central e a moeda dos países membros. Ou seja, vai vigorar uma só moeda em todos os países. Quem não quiser vai ter que cair fora. Eles, então, trariam sua própria administração de vistos e promulgariam uma política externa comum com outras organizações e condados. Finalmente, os países membros teriam seu papel dentro da OTAN limitado. Então, está ganhando força agora, depois da saída da Inglaterra, Alemanha e França estão tomando as rédeas do mundo europeu. E esse avanço aconteceu com o encontro entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã Angela Merkel, no dia 19 de abril, agora passado, em Berlim. Trouxe ao primeiro plano da política internacional a urgência franco-germânica de uma refundação da União Europeia. Os pilares deste bloco datam de 1945, período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que deixou a Europa em ruínas. Agora, passados mais de 70 anos, essa antiga e onerosa construção coletiva passa por questionamentos. Só para lembrar, Macron foi eleito presidente da França em maio de 2017. Como a face de uma renovação política possível diante do descrédito dos partidos tradicionais na França. Ex-banqueiro, jovem e dinâmico, tem trabalhado nas ruas, gabinetes e redes sociais para cravar a marca de reformador, seja internamente, por meio de mudanças nas leis trabalhistas e na Previdência, ou seja externamente, por meio da renovação do Plano Europeu de integração. Já a Angela Merkel é, em muitos aspectos, o oposto de Macron. Ela saiu vencedora das eleições de setembro de 2017, mas levou 4 meses para formar um governo de coalizão com os partidos da base. Este é o 4º mandato de Merkel, que deve governar até 2021, ou seja, por 16 anos seguidos. A chanceler não é uma novidade política, como Macron, mas, em certo sentido, é justamente essa de líder estável que compõe com a imagem dinâmica do líder francês. A corrida da França e da Alemanha é por tentar construir propostas satisfatórias para todos os países membros ali, ou pelo menos para a maioria a tempo.
Em março deste ano, 2018, no encontro anterior entre Merkel e Macron, em Paris, o presidente francês apresentou um documento com uma série de propostas concretas à líder alemã. Merkel, na época, não estava com o governo formado, lutava para construir uma coalizão. Por isso, não houve decisão entre franceses e alemães a respeito dos pontos da dita proposta. Agora, com governos formados em Paris e Berlim, ambos líderes devem finalmente decidir um cardápio de opções, que podem incluir, por exemplo, a formação de um novo parlamento regional para a zona do euro, com um ministro responsável pelo setor, além da criação de um orçamento separado para os 19 países membros da zona de moeda comum. Então, aí está esta notícia que começou a ser veiculada nos noticiários internacionais ainda em 2012, mas agora está tomando uma forma concreta. E o que me chama a atenção nesse superestado europeu está escrito lá em Daniel, capítulo 7, profeta Daniel, capítulo 7, a partir do verso 23, que diz assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O profeta Daniel está falando da visão que ele teve dos 4 reinos, 4 animais, que no final dos tempos se levantará um outro reino muito mais poderoso. Os estudantes de escatologias antigos sempre diziam que era a Europa que seria esse quarto animal. Não aconteceu, a Europa transformou-se em União Europeia e agora já se fala em um superestado europeu com menos membros, porque hoje eram 28, com a saída da Inglaterra ficaram 27, e aqui está falando só em 19 membros. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos vivendo tempos bíblicos, tempos proféticos, estamos vendo a guerra no Oriente Médio se acirrando cada vez mais, Israel ficando no olho do furacão, o Irã ameaçando atacar Tel Aviv, doenças, pestes acontecendo no Brasil, o Ebola ressurgindo agora com força total, terremotos, furacões, vulcões lá na Indonésia agora e no Havaí também. Então veja quantas coisas, convulsões sociais, a Venezuela sendo destruída por um ditador. Então veja aí as convulsões sociais que estão neste planeta. O amor de muitos já se esfriou há muito tempo. Neste país, principalmente, mata-se por nada. São sinais de que algo mais grave ainda vai acontecer. Quando esta guerra no Oriente Médio estourar de vez, aí é que a coisa vai emborcar de vez. Não é possível que você não entenda que isso não é normal. Todas essas coisas ao mesmo tempo acontecendo, o homem se matando, a natureza revolta. E a Bíblia nos fala que haverá um tempo de tribulação, 7 anos de tribulação. E a Bíblia também nos fala que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré virá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja, a sua noiva, a noiva do Cordeiro. E enquanto aqui na terra estará havendo destruição, a noiva estará celebrando um casamento por 7 anos também. A noiva não passará pela tribulação. Arnold Froese, ele dizia algo muito interessante. Ele fazia uma comparação. Ele dizia: qual o noivo que vai casar com a noiva e dá uma surra tremenda nesta noiva, bate nela
para valer, e depois que ele bate nesta noiva, ele diz: venha, gatinha, vamos nos casar agora. É exatamente o que aconteceria. É a noiva do Cordeiro. Assim como nós estamos ansiando este casamento, o noivo também quer encontrar-se com a sua noiva. Por isso, alegre-se, porque mesmo que o mundo esteja em crise, os céus não estão em crise. E breve a nossa redenção acontecerá. Não pendure suas harpas no salgueiro. Levante a cabeça. Marche, vá em frente, porque muito em breve, não sabemos quando, mas um toque de trombeta soará. E nós ouviremos este toque e nos encontraremos com o Senhor nos céus. Só abrindo um parênteses, que muitos teimosos querem insistir que quando Paulo fala da trombeta, é a trombeta do Apocalipse. Não entendem de cultura judaica, porque Paulo estava falando da festa das trombetas, e que há 100 toques, e no último toque, ele é totalmente diferente dos outros, quando a colheita é parada. Então, quando ele estava falando para judeus que entendiam a cultura, ao toque da última trombeta, era a trombeta das colheitas, não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Há um pastor, Brandon Ball, eu já coloquei esse vídeo, você está vendo aí na tela. Ele dá uma explicação maravilhosa dessas trombetas. Então, se você crer que as trombetas do Apocalipse não tem nada a ver. É só um parênteses que eu estou abrindo, porque as pessoas confundem tudo e não vão se aprofundar para ver o contexto das coisas que estão escritas na Bíblia. Mas uma coisa é certa: sem santidade não veremos a Deus. Temos que estar no caminho estreito, porque o caminho largo está aí. Não seja aquele cidadão, aquela cidadã que está dentro de uma igreja, mas fazendo o que não deve, o que não agrada a Deus, porque senão você vai ficar para trás. Somente os que estão caminhando no caminho estreito, pecando, todos nós pecamos, até o dia do arrebatamento vamos estar pecando, mas nós temos um advogado, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, se você peca, peça perdão a Deus e não volte a praticar o que praticava. É o que o Senhor disse para aquela mulher que foi pega no flagra: olha, cadê os teus acusadores? Não havia ninguém, então vá e não peques mais. Jesus está voltando. Aos que não creem, que fiquem sem crer. Mas aos que creem, levante a sua cabeça, alegre-se, porque muito em breve esses céus vão se rasgar e nós iremos ao encontro do Senhor Jesus. Romperemos a gravidade deste planeta. E enquanto aqui vai haver choro e lamentação, nós estaremos participando de um grande banquete que já está preparado. Que Deus te abençoe poderosamente. Acorde, porque não dá mais tempo para estar em discussões, não há mais tempo para estar perdendo o tempo do Senhor. O tempo é de estarmos buscando a face do Senhor. 24 horas ligados com Deus, porque será no abrir e fechar de olhos. Até essa explicação do abrir e fechar de olhos, esta frase está relacionada com a festa das trombetas. Estude e veja, talvez você acorde. Deus te abençoe poderosamente.